linhas e agulha, linha e agulhas. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que bordar se entregar às confluências do tempo, linha e agulhas, permitir ao corpo o sentir da tensão e do movimento constante na repetição, linha e agulhas, linhas e agulha, linha e agulhas. Oi, amiga. Desculpa a demora na resposta. Mas é que eu não tenho andado muito boa esses dias. Tenho sentido um cansaço. E uma sensação de que eu tô sucumbindo nesse cansaço. Chegando ao ponto de ficar insustentável, sabe? E para além desse cansaço ainda persiste uma sensação de aperto no peito. Tenho carregado isso esses dias. Mas enfim, tava lembrando hoje daquele dia que a gente se encontrou e eu cortei o cabelo e chorei horrores. Pois é, eu ainda choro quando eu corto o cabelo. Algumas pessoas dizem que é dificuldade para se desapegar. Talvez seja isso mesmo. Não sei muito bem. Mas tenho sentido, sabe? Uma certa necessidade de fazer esse corpo botar pra fora tudo isso que tá carregando e sentindo. Encontrar talvez um caminho ou caminhos possíveis para poder desaguar isso tudo. Eu ainda não sei como fazer isso. Mas enfim. Te mandei mensagem só pra poder dizer que eu tô com saudade. Suspender o tempo na ponta da agulha e estender o seu percurso para o corpo da linha, ocorrendo o devir de se deixar seguir pelo fluxo estabelecido no transe, que envolve a ação de adentrar e sair, tensionar e afrouxar, gesticular o movimento de dar a linha e de fazer o nó. Durante todo o percurso, é estabelecido um contato íntimo com esse corpo que borda. Toda a materialidade do bordado passa por mim antes, pelo meu corpo. É a linha que, antes de ser inserida na agulha, passa pelos dedos, pela curvatura do nó.
É a agulha que, antes de perfurar o tecido, transpassa primeiro o encaixe das mãos. É o tecido que me recebe como suporte, disposto a me oferecer a sensação da textura das tramas. Nunca se borda só. Cada ponto realizado exige a existência de 3 tempos: passado, presente e futuro. No tempo passado, ressurge o peso da história daquelas que bordaram antes de mim, das mulheres que se entregaram a esse fazer e fizeram dele possibilidade para a construção de caminhos de liberdade. No tempo presente, exige do meu corpo, que sustenta esse bordado, a atenção necessária no movimento que cada ponta exige de mim, proporcionando a percepção de processos internos que me passam despercebidos no cotidiano. Aqui, eu sou agraciada por adentrar no tempo que habita dentro de mim. No tempo futuro, existe a possibilidade da abertura de caminhos para as outras que virão após mim, para dar continuidade ao bordado que está em constante movimento e construção, se apresentando como caminho possível para todas aquelas que reconhecem dentro de si a potência da sensibilidade e das fragilidades que nos sustentam. Arrematar para sinalizar o fim e remendar para estabelecer a continuidade. As linhas não se entrelaçam e se conectam por mero acaso. São movidas pela pulsão que existe na necessidade de contar a própria história, de materializar o turbilhão que se passa dentro. Eu bordo para expurgar o que transborda de mim, e a linha tem se apresentado como um caminho para dar vazão a esse processo de vazar. A cada ponto realizado, me vem na memória a boneca de pano, minha primogênita, habitando a gaveta de meias, escondia do mundo. Por ela, nasceu um fazer em conjunto, a junção de 4 mãos. Nesse ponto, eu preciso citar aquela que gerou o nascimento dessa poética, Dona Valda, que germinou dentro de mim esse gosto por aquilo que é efêmero. Arrematar para sinalizar o fim e remendar para estabelecer a continuidade.
Eu bordo para reviver as memórias dela e para tecer novas narrativas para as minhas. Na busca por tentar entender esse processo criativo, eu me volto para os trabalhos antigos, desengavetando os bordados, e percebo um ponto em comum. A materialidade da linha sempre presente, independente do suporte, seja tecido, folha seca, papel, craft. A linha está sempre presente e direciona todo esse processo de pesquisa, de criação. É sempre a linha. E a partir disso, eu começo a entender e a explorar essa linha enquanto erro. Ao decidir, nesse momento, exibir somente o avesso, eu assumo esse erro como faceta e parte fundamental desse trabalho. Porque é justamente esse avesso cheio de erros e falhas que carrega em si o registro de todo esse processo criativo.
é sobre transgredir esse avesso e utilizar do avesso da palavra escrita como um simbolismo que remete a esses dizeres velados. É um dizer que não acontece de forma direta. É necessário a atenção e o cuidado para tentar desvendar o que está escrito.